o justiçamento que está sendo feito com Julian Assange, jornalista que nem nós, fundador e editor do site Wikileaks, que no próximo dia 20, agora, vai ter julgado lá pela Corte de Londres o seu recurso para impedir a sua extradição para os Estados Unidos, onde ele poderá ser acusado de 18 crimes que ele não cometeu, obviamente, e cujos crimes podem dar 175 anos de prisão ao Julian Assange. Como é que você enxerga a passividade dos jornalistas brasileiros em geral sobre o caso do Julian Assange? Não consigo entender como é que a gente está nesse estado de pasmaceira. E também fico muito triste que a gente não tenha a capacidade de contar a história para todo mundo, que isso é a condição mínima, a informação é a condição mínima para as pessoas se indignarem e achar que devem pegar o touro na unha, né? O Assange, ele não pegou nenhuma informação. Caiu no colo dele, como cai no colo de vários jornalistas, né? Especialmente os que fazem a carreira com um chamado jornalismo investigativo, caiu documentos considerados sigilosos, sei lá por quem, né? Esse processo, quem diz que é sigiloso, que isso, aquilo, não é uma decisão nos Estados Unidos, uma decisão democrática, né? Alguém fala as coisas lá, como a gente também viveu aqui, e vive ainda, né, um pouco essa coisa. Então, ele publicou, graças a ele, graças a Assange, Intercept, etc., a gente ficou sabendo, por exemplo, que os Estados Unidos, ele fuçava, né, correspondência de vários presidentes, vários países, entre eles o nosso. Então, mas a Dilma. Ficamos sabendo que eles botaram um bug na sala da Dilma, e faziam vigilância sobre isso. E disse que eles tinham uma capacidade imensa de ficar monitorando, né? A BIM deles era doidaraça. A CIA, né? Pois é, a BIM deles era uma coisa de doido. E de vingança, já que ele denunciou isso, né? Ele está sendo acusado de traição. Está preso há 5 anos na prisão de Belmarsh, ficou alguns anos encarcerado na Embaixada do Equador, em Londres, depois foi colocado nessa prisão e pode ficar mais 170, enfim, uma prisão perpétua, né? Isso é um absurdo. E não foi ele que pegou os dados. Não foi ele não cometeu chegaram a ele e ele publicou. E ele liberou os documentos. E o fato de publicar nos trouxe a certeza que os Estados Unidos é muito folgado, muito doido. E prender o Assange a gente tem que deixar bem claro que é a morte da liberdade de imprensa, porque qualquer pessoa, qualquer jornalista que investigar algum poderoso, algum governo que tenha cometido crime, pode ser enquadrado que nem o Assange está sendo. No próximo dia 20 vai ter esse julgamento do recurso, dia 20 e 21, lá em Londres, mas no dia 20, ao redor do mundo inteiro, em mais de 30 cidades vão estar acontecendo manifestações, como essa que você está vendo nesse card aqui, que vai ser em frente ao consulado da Inglaterra, no Rio de Janeiro. No Brasil, às 17 horas, convoco todo mundo para estar presente lá na próxima terça-feira, 17 horas, em frente ao consulado da Inglaterra, na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. Como convoco também quem está em São Paulo para ir para o consulado britânico, no mesmo horário, 17h30, em frente ao consulado britânico, e em Porto Alegre, às 18 horas, em frente à Esquina Democrática. Lá na Esquina Democrática vai ter uma manifestação também pela liberdade de Assange. Eu vou trazer mais um trecho de um vídeo que está rodando na internet aí e que eu tive o prazer de legendar, que mostra a perseguição que a CIA fez para prender o Assange, retirá-lo do consulado, da Embaixada do Equador em Londres e prendê-lo. Vamos ver um trechinho. Depois isso vai estar publicado aqui no 60 e Blau. WikiLeaks changed the game.
When it launched in 2006, it was like nothing the world had ever seen before. Anyone with any important information or proof of classified secrets could submit their data to WikiLeaks anonymously, something that was not very common back then. What made WikiLeaks different from other whistleblower organizations is that they could never really be charged with stealing information. They didn't do any of the hacking themselves, so to a certain extent, they were innocent, which led to one other major advantage WikiLeaks had. Since they weren't involved in stealing the information, the classified documents they published could be used in court. This was a game changer and terrifying for powerful people with dark secrets to hide. In April 2010, WikiLeaks releases this video. It's a simple, low-quality video from an Apache helicopter involved in a Baghdad airstrike on July 12, 2007. This video was an airstrike that killed 18 people. Pretty standard stuff for the US military. What was strange, however, was that for a group of armed insurgents, they seemed to be walking around rather calmly, while a loud, heavily armed, unmistakably Western Apache helicopter was roaming above. But rest assured, the US military promised us that, quote, "There is no question that coalition forces were clearly engaged in combat operations against a hostile force. Move along, there's nothing to see here." These were not enemy insurgents hostile forces that the US military shot up, but two unarmed photographers for the news agency Reuters, Namir Noor Eldin and his driver Sahid Chama. The pilots mistook their cameras for weapons, and a myriad of other casualties that didn't have any weapons or seemed to be hostile at all. The US military just tried to cover up friendly fire on journalists, and almost instantly, the video was spread to every newspaper and online publication around the world. Of course, our top story this morning, the White House blasting the release of over 90,000 U.S. military records on the war in Afghanistan. Esse vídeo aí que foi liberado em 2010, no Vault 7, que foi o vídeo que realmente mostrou que o crime estava sendo cometido às claras, pensado, e que a guerra era criminosa. Eles mataram jornalistas da Reuters, dizendo que tinham confundido com terroristas, e ninguém jamais sabia disso. E aí foi que a CIA ficou com extrema raiva e eles tinham que perseguir o Assange de qualquer maneira.